Você já imaginou presenciar um milagre que transforma a desolação em esperança viva? Hoje, vamos explorar o mistério do Vale dos Ossos Secos, uma antiga narrativa que desafia nossas crenças e promete uma surpreendente reviravolta em sua vida. Descubra como esta poderosa visão de Ezequiel pode ser a chave para sua transformação pessoal e renovação. Sinta sua curiosidade crescer e permita-se ser impactado por uma verdade que traz vida ao que parecia forçosamente perdido. Não perca esta jornada de transformação. Assista agora e veja o poder de uma promessa divina se desdobrar diante de seus olhos. O livro de Ezequiel é frequentemente o menos abordado na Bíblia. Durante o tempo de Ezequiel, o povo enfrentava intensa adversidade. Zedequias, o último monarca fantoche de Judá, foi incumbido de liderar Jerusalém, mas com recursos limitados. A cidade, novamente sitiada, viu seu rei capturado pelo exército de Nabucodonosor. Uma cena trágica se desenrolou. Zedequias foi forçado a assistir ao assassinato de todos os seus filhos, garantindo o fim de sua linhagem real. Após esse ato cruel, os conquistadores cegaram Zedequias, deixando essa última e terrível memória. Em seguida, Nabucodonosor ordenou a completa destruição de Jerusalém. Em meio a esse caos, surgiu Ezequiel, chamado a profetizar na distante Babilônia. A canção espiritual Ossos Secos, embora tenha uma melodia cativante, é na verdade um relato sombrio, baseado na visão de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos. Essa visão, concedida pelo Senhor, visava trazer esperança ao povo escolhido, desolado por causa de sua própria iniquidade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse suas terras, levando o povo cativo para a distante Babilônia. Desolados, encontraram-se em um território estranho. A visão do Vale dos Ossos Secos, descrita em Ezequiel, oferece lições valiosas. No capítulo 37, versículos 1 e 2, a mão do Senhor levou Ezequiel em espírito a um vale repleto de ossos. Ele notou que eram numerosos e extremamente secos, indicando que estavam ali há muito tempo. Esses ossos simbolizam não apenas uma existência passada, mas também a ausência de vida presente. Deus queria que Ezequiel sentisse profundamente a desolação da cena, revelando um cenário sem esperança. Essa visão serve como um alerta. Assim como os ossos secos, nossos lares e vidas espirituais podem se deteriorar se negligenciarmos os princípios divinos. A negligência às diretrizes espirituais pode reduzir nossas vidas a meros esqueletos do que poderiam ser. Mesmo alguns cristãos, que antes caminhavam com o Senhor, podem encontrar-se espiritualmente secos, vivendo mais no passado do que explorando seu potencial futuro com Deus. Em Efésios 6, versículo 1 ao 4, as crianças são aconselhadas a obedecer a seus pais conforme os ensinamentos do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. É destacado como o primeiro mandamento com promessa, sugerindo que essa obediência trará bem-estar e longevidade. Pais, por sua vez, são instruídos a não provocar a ira dos filhos, mas a criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Em Ezequiel 37, versículo 3, Deus confronta o profeta com uma pergunta profunda: esses ossos podem viver? A resposta de Ezequiel, reconhecendo a soberania divina, é que apenas Deus possui tal conhecimento. Esta passagem reflete uma fé nos milagres e na capacidade de Deus de restaurar a vida, mesmo diante do que parece impossível. A ideia de restauração e renovação é reiterada quando Deus ordena a Ezequiel que profetize aos ossos secos, prometendo-lhes vida através de seu poder. O processo de renascimento é detalhadamente descrito. Os ossos se unem, são cobertos por tendões, carne e pele, e finalmente recebem o sopro da vida. Através desta visão poderosa, Deus reafirma a Ezequiel e a nós que Ele pode infundir vida onde há morte e desolação. Assim, tanto Efésios quanto Ezequiel nos ensinam sobre a obediência,
a educação guiada pelos princípios divinos e a fé no poder sobrenatural de Deus para transformar e renovar. Ezequiel, ao receber a ordem de profetizar aos ossos, e os pais, ao serem aconselhados a criar seus filhos no caminho do Senhor, ambos são incentivados a confiar na orientação e no poder transformador de Deus. A proclamação da palavra de Deus tem um impacto fortalecedor e transformador, oferecendo vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel testemunhou um milagre impressionante: ossos se unindo, tecidos musculares e pele emergindo sobre os esqueletos, reconstruindo corpos. No entanto, sem o sopro divino, esses corpos reconstituídos permaneceram inertes, meras estruturas organizadas, mas sem vida. Hebreus 4, versículo 12, nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até o íntimo do ser humano, discernindo pensamentos e intenções. Romanos 10, versículo 17, reitera que a fé vem pelo ouvir dessa poderosa palavra. Em Ezequiel 37, versículo 9, Deus instrui o profeta a convocar os 4 ventos para soprar vida nos corpos reconstituídos, uma metáfora que enfatiza que, além da estrutura e organização, é necessária a essência vital que somente Ele pode fornecer. Essa narrativa é análoga à vida da igreja. Pode haver ordem, estrutura e uma congregação, mas sem a vivificante presença do Espírito de Deus, assemelha-se a um corpo sem alma. O sopro divino, portanto, é essencial, não apenas para dar vida física, mas também para infundir vitalidade espiritual, transformando uma estrutura organizada em uma comunidade vibrante e pulsante. Deus instruiu Ezequiel a profetizar aos ventos. Esta instrução revela uma verdade profunda: os esforços humanos são infrutíferos sem a presença e a ação do Espírito Santo. A essência divina, o sopro da vida, é tão crucial para a nossa existência quanto foi para Adão no momento de sua criação. Quando Deus formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego da vida, como narrado em Gênesis 2, versículo 7, o homem tornou-se um ser vivente. Este ato simboliza a infusão de vida que apenas o Criador pode conceder. Em João 3, versículos 5 ao 8, Jesus explica a Nicodemos que o renascimento espiritual é essencial para entrar no reino de Deus. Este renascimento é distinto do nascimento físico e depende inteiramente do Espírito, assim como o vento, cuja direção e origem são misteriosas. O processo de renascimento pelo Espírito transcende a compreensão humana. A transformação que Ezequiel presenciou, o exército de ossos secos ganhando vida, não apenas simboliza a restauração física, mas também a revitalização espiritual que Deus deseja para todos. O verdadeiro renascimento, a verdadeira vida, não surgem de nossos próprios esforços ou compreensão, mas do toque transformador e vivificante do Espírito Santo. No capítulo 37 de Ezequiel, verso 10, o profeta obedece à ordem divina, e o sopro da vida, representado pelos ventos, enche os corpos reconstituídos, dando-lhes vida e transformando-os em um vasto exército. Esta cena poderosa transcende o milagre físico, apontando para uma promessa de restauração e renovação espiritual. Nos versículos 11 a 13 do mesmo capítulo, Deus revela a Ezequiel que os ossos representam a nação de Israel, que estava desolada, perdendo toda a esperança e sentindo-se completamente abandonada. O Senhor promete não apenas trazer de volta a vida física, mas também restaurar a esperança e a integridade nacional de Israel, simbolizada pela promessa de ressuscitá-los de seus túmulos e levá-los de volta à terra prometida. Este diálogo divino continua a enfatizar a capacidade de Deus de transformar o desespero em esperança e a morte em vida. Ao prometer abrir os túmulos e trazer o povo de volta à sua terra, Deus assegura a Israel que reconhecerão seu poder e soberania. No versículo 14, a promessa divina se amplia, garantindo que Deus colocará seu espírito no povo.
Esta declaração não se refere apenas à restauração física ou nacional, mas também a uma profunda renovação espiritual. Com o seu espírito, eles não apenas viverão novamente, mas também experimentarão um relacionamento renovado com Deus, fundamentado em sua fidelidade e poder. Esta narrativa é um poderoso lembrete de que não importa quão desoladora uma situação possa parecer, o poder de Deus pode trazer transformação e renovação. Por meio do Espírito Divino, o que estava sem vida pode ser revivificado, o que foi perdido pode ser encontrado, e o que foi destruído pode ser restaurado à sua antiga glória. Deus concluiu a visão para Ezequiel, esclarecendo seu propósito e significado. A nação de Israel, representada pelos ossos secos, havia perdido sua vitalidade e esperança. O método divino para reviver Israel envolveu tanto a proclamação da palavra quanto a concessão do Espírito. Ezequiel foi instruído a profetizar aos ossos secos, ordenando-lhes que ouvissem a palavra do Senhor. Ao obedecer, uma transformação miraculosa ocorreu. Ossos, tendões, carne e pele se uniram, reconstituindo formas humanas. Contudo, para que esta reconstrução seja completada com vida verdadeira, é essencial o sopro divino, o Espírito, que representa o elemento vital para uma verdadeira revitalização. Isso ilustra um avivamento, um renascimento espiritual, que é crucial não apenas para Israel, mas também para a Igreja hoje. A palavra e o Espírito são essenciais para experimentarmos a presença de Deus de maneira significativa. Em 2 Coríntios 3, versículo 17 a 18, Paulo reafirma que o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Somos transformados à imagem de Deus, de glória em glória, por meio deste Espírito. Esta transformação reflete a mudança que Deus deseja operar em todos nós, de um estado de morte espiritual, simbolizado pelos ossos secos, para a vida plena em Cristo. Assim como os ossos secos foram reanimados pela palavra e pelo sopro de Deus, nossas vidas, antes marcadas pelo pecado e pela separação de Deus, são renovadas e vivificadas ao aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Este renascimento espiritual é o verdadeiro avivamento, transformando-nos profundamente e conectando-nos autenticamente a Deus. É hora de compartilharmos esta mensagem de esperança com aqueles que, devido aos seus pecados e transgressões, estão em um estado de morte espiritual. Ao compartilhar a palavra e buscar a orientação e o poder do Espírito Santo, temos a oportunidade de testemunhar um renascimento espiritual, mesmo que enfrentemos um vale de ossos secos. Efésios 2, versículo 1. Lembra-nos que, embora estivéssemos mortos em delitos e pecados, fomos vivificados pela graça através da fé. Romanos 5, versículo 8 enfatiza o supremo amor de Deus, demonstrado quando Cristo morreu por nós, mesmo quando éramos pecadores. Essas passagens destacam a transformadora natureza do sacrifício de Cristo, que nos oferece uma nova vida, um presente imerecido da graça divina. Esta metamorfose espiritual, da morte para a minha vida, do pecado para a retidão, do desespero para a esperança, está no cerne da mensagem cristã. É uma transição que nos eleva do abismo da morte espiritual para uma existência revitalizada em Cristo, marcada pelo amor, graça e verdade. Através da fé em Jesus, somos chamados a viver alinhados com os valores e princípios do reino de Deus, refletindo sua luz e verdade em um mundo frequentemente envolto pela sombra e pelo desânimo. Assim, ao compartilharmos esta mensagem de esperança, não o fazemos apenas como transmissores de um ensinamento, mas como testemunhas da transformação vivificante que Deus realiza em nós. Somos desafiados a ser faróis de luz, amor e verdade, inspirando um despertar espiritual naqueles que ainda não experimentaram a nova vida que brota do nosso relacionamento com Cristo. Assim como a visão profética de Ezequiel trouxe esperança
e a promessa de renovação aos ossos secos, nós também somos convidados a viver uma nova vida através da palavra de Cristo e do poder transformador do Espírito Santo. Esta mudança não é apenas uma expectativa futura, é uma realidade tangível que podemos experimentar diariamente em nosso relacionamento com Deus. Esta nova existência nos capacita a enfrentar os desafios cotidianos com fé, esperança e amor, fundamentados na certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. O relato de Ezequiel sobre a restauração dos ossos secos é um símbolo poderoso da capacidade de Deus de revitalizar e renovar. Assim como ele prometeu restaurar Israel, ele está comprometido em renovar nossos corações e espíritos. Esta promessa de rejuvenescimento espiritual se estende a todos os que sinceramente buscam Deus, como evidenciado em Jeremias 31, versículo 3 a 4, onde o amor eterno e a fidelidade de Deus prometem não apenas para reconstruir, mas também para infundir alegria e celebração na vida de seu povo. No Novo Testamento, o tema da renovação e restauração é igualmente central. Em 2 Coríntios 5, versículos 17, temos a certeza de que, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esta transformação profunda é obra do Espírito Santo, que nos renova interiormente, permitindo-nos deixar para trás um passado marcado pelo pecado e iniciar uma jornada de retidão e sinceridade. Portanto, somos incentivados a abraçar este novo caminho, deixando que a palavra de Deus e seu Espírito nos molde, transforme e guie em direção à restauração e integridade. Em Cristo e pelo Espírito Santo, somos convidados a participar desta renovação constante que nos resgata, revitaliza e realinha com os propósitos divinos. Romanos 8, versículo 10 a 11, revela uma profunda verdade. Se Cristo vive em nós, mesmo que nossos corpos estejam sujeitos à mortalidade por causa do pecado, nossos espíritos vivem pela sua justiça. Além disso, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós, ele também dará vida aos nossos corpos mortais por meio desse mesmo Espírito. Esta passagem reforça a mensagem de renovação e ressurreição que permeia as Escrituras, lembrando-nos do poder transformador de Deus, que pode revitalizar até mesmo o que parece irremediavelmente perdido. Esta promessa não é apenas uma esperança para o futuro, mas uma realidade transformadora presente. Somos chamados a viver esta nova vida agora, refletindo a justiça, a bondade e a glória de Deus em nosso cotidiano. A visão de Ezequiel sobre os ossos secos e as promessas de restauração e renovação são relevantes para nós hoje, lembrando-nos do amor constante de Deus e de sua capacidade de trazer vida ao que estava morto, esperança ao desespero e restauração ao que estava em ruínas. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, somos recordados da nossa identidade renovada em Cristo. Somos novas criaturas. O passado, com seus erros e fracassos, é substituído por uma nova realidade, fundamentada na justiça e na verdade de Deus. Esta transformação é obra do Espírito Santo, capacitando-nos a viver em conformidade com a vontade de Deus, manifestando a vida de Cristo em nós. Isaías 43, versículo 18 a 19, nos convida a refletir profundamente sobre a capacidade de Deus de transformar e renovar. Nestes versos, somos encorajados a abandonar velhas memórias e fracassos passados, para abraçar a nova obra que Deus está realizando em nossas vidas. Ele nos exorta a não ficarmos presos em nossas histórias passadas, mas a ansiar pelas maravilhas que Ele está preparando para nós. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo algo novo, agora surgirá a luz. Vocês não percebem? Farei um caminho no deserto e rios no ermo. Estas palavras revelam um Deus que não apenas promete, mas também realiza mudanças significativas.
transformando desertos em fontes de água, simbolizando a dádiva da vida e da esperança onde antes havia desolação e desespero. Este convite à renovação e transformação não se limita apenas aos indivíduos, mas também se estende coletivamente, à medida que comunidades e sociedades podem experimentar a revitalização que vem de Deus. Ao deixarmos para trás o que passou e abraçarmos o novo que Deus está fazendo, damos espaço para Ele realizar obras extraordinárias em nossos corações e circunstâncias, guiando-nos por caminhos de restauração e vida abundante. Portanto, esta passagem de Isaías é um poderoso lembrete da capacidade transformadora de Deus. Ela nos chama a confiar em Sua palavra, esperar em Suas promessas e seguir pelo novo caminho que Ele está abrindo diante de nós, mesmo que esse caminho atravesse os desertos de nossas experiências. É um convite a viver uma vida renovada, cheia de esperança e propósito, sob a orientação e cuidado do Divino. Exploramos o poder e a esperança do Vale dos Ossos Secos com Ezequiel. Se você se sentiu inspirado por esta história, há muito mais para descobrir. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe para não perder nenhuma revelação transformadora. Compartilhe suas ideias e experiências nos comentários e faça parte de nossa comunidade em busca de renovação. Ative as notificações, junte-se a nós e seja transformado a cada vídeo. Sua jornada de descoberta está apenas começando.